Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, pessoal de casa também. Já peço desculpas desde já, que eu estou um pouquinho devagar hoje, porque os jovens fizeram uma mini conferência aqui, quase como um retiro dentro da igreja. Então, fiquei aqui quinta, sexta noite, depois sábado o dia inteiro, já não estou mais com essa idade toda, né? Né, Daniel? Pô, parece que é mais novo, mas por dentro já está um pouquinho mais desgastado, mas glória a Deus. Estamos aqui firme e forte, amém? Na luta. E essa noite a gente estava conversando com os presbíteros a semana passada, qual seria o tema, e eu senti muito do Senhor de trazer esse tema. Hoje o tema, na verdade, o nome da palavra de hoje, cristão, um trabalho de 24 horas. E eu estava meditando bastante sobre isso essas 2 últimas semanas, e geralmente eu me pego pensando nisso, porque apesar da gente falar bastante sobre sermos a casa do Espírito Santo, de sermos filhos de Deus, de sermos sacerdotes, muitas vezes nos esquecemos disso. Sabemos, falamos, comentamos, mas quantas vezes realmente somos efetivos nisso, no nosso dia a dia? Não aqui na igreja, porque aqui nós já ligamos o modo, como no celular aqui, quando já estava lá atrás, eu entrei, já botei no modo avião, a gente liga no modo cristão, E já entra, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, irmão, já começa a aparecer aquele jargão, cristão. Mas o que eu queria trazer hoje é justamente como estamos agindo quando ninguém te vê. Estamos sendo cristãos quando você está numa reunião de trabalho e ninguém sabe que você é cristão? Somos cristãos quando estamos dirigindo e ninguém sabe, porque você não tem no seu carro um adesivo dizendo: aqui dirige um cristão feliz? Ou alguma outra questão dessa, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família? Que palavras usamos quando estamos em reunião e ninguém sabe quem você é? Quando eu estou com uma reunião com o Pedro, e aí ele sabe quem eu sou, e eu me comporto como um presbítero, mas a partir do momento que ele sai, eu me comporto como um cidadão qualquer. E algo que eu ouvi muito nos meus anos de igreja sempre foi falar sobre o mundo secular. E eu não trabalho tempo completo na igreja, eu tenho meu trabalho secular. Isso é uma grande bobagem, uma grande mentira. Porque, na verdade, ou existe o mundo espiritual ou existe o mundo material, amém? Existe o secular. Ou você é cristão ou você não é. Ou você está com Cristo ou você não está. E é comum, quando nós somos mais novos, quando estamos amadurecendo, crescendo, provavelmente, vocês já notaram que quando você tem um determinado grupo de amigos, e às vezes os amigos eles têm o mesmo grupo, 2 grupos em comum, ou 3 grupos em comum com você. E às vezes você nota que aquele seu amigo, com um determinado grupo, ele age de uma forma diferente, com o outro de outra forma, e com o outro ainda de outra forma. É ou não é verdade? Isso geralmente quando somos mais novos, Mas como cristãos também estamos crescendo, estamos amadurecendo, estamos entendendo. E eu não tenho todas as respostas, não sei tudo, gostaria de saber, mas como Paulo fala, hoje sabemos em parte. Um dia saberemos tudo, E até mesmo para que o Senhor nos preserve o nosso coração, não sabemos tudo, mas um dia vamos ter respostas,
De vez em quando aparecem umas perguntas para mim que eu falo assim, cara, eu não sei responder. E a pessoa, pô, como não? Você não é o presidente da igreja agora? Eu falei, mas eu não sou Deus, né? Tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que a gente só vai saber quando acontecer. Porque se não tivessem coisas assim escondidas na palavra de Deus, não precisaria fé, é ou não é verdade? Explicaríamos com a ciência, explicaríamos com a história, explicaríamos com a lógica. Mas quantas vezes a gente não já debateu com pessoas por horas e horas e horas e horas e não convencemos ela de nada? Simplesmente nos irritamos e irritamos a outra pessoa. Só aconteceu isso aqui comigo? Algumas vezes, quando eu era mais novo ainda mais, porque eu sempre gostei de estudar, gostei de história, gostei de geopolítica, de política. Então você começa a falar sobre essas coisas e tentar demonstrar também o Evangelho. Ou falar, pô, não está vendo, está claro aqui. Mas não é assim, é pelo Espírito Santo, amém? E interessante que a nossa vida, a gente vai amadurecendo. Nós não agimos assim, porque quando a gente vai crescendo, vamos deixando aqueles amigos todos de lado, é ou não é verdade? Quando a gente é adolescente, temos 1 milhão de amigos, né? Você pode olhar no Instagram ali, tem 999 mil amigos, aqui o Pedro, mais famoso do que o presidente da República. E aí você vai lá, tem milhares, mas a gente vai crescendo, vai diminuindo. Você conta nos dedos quem realmente é seu amigo, porque você tem conhecidos e você vai diminuindo. Então, esse costume nosso na nossa vida normal, e que nós chamamos de secular, que na verdade não deveria ser, passa a ser mais normal, de sermos mais constantes. Mas quando falamos de evangelho, como ainda estamos arranhando a superfície do que Deus tem para mim e para você, amém? Ou você já está contente com o que você tem? Eu não estou. Eu quero muito mais, eu quero conhecer muito mais de Deus, eu quero ir muito mais profundo. Eu quero ter a sabedoria de ler um versículo que eu já li 1 milhão de vezes e falar, poxa, olha só que coisa diferente que o Senhor está me falando. Amém? Quem quer isso aqui? Só eu? Amém. Então, nós temos esse crescimento como crianças, crescendo, amadurecendo, começamos com leitinho, depois um alimento mais sólido, e por isso que muitas vezes somos inseguros em demonstrar o poder de Deus, ou demonstrar o nosso caráter cristão 100% do tempo, é ou não é verdade? E por muitas vezes, assim, quando eu tinha os meus 18 para 19, eu tive contato com algumas pessoas que eu via realmente falar, poxa, esse cidadão está muito perto de Jesus, muito mais perto do que eu, em nível de maturidade e de relacionamento, porque 100% do tempo que eu estava conversando era só sobre Jesus, era só sobre a presença, e aí ia no shopping, falava de Jesus e falava sobre isso, sobre aquilo outro, sobre tudo. E aí eu pensava, poxa, um dia quando eu crescer eu quero ser assim, mas aí eu já vou estar aposentado, que nem ele, seus 67 anos, por aí, ou já com uma situação financeira mais fácil, de dedicar mais tempo ao Senhor e à obra dele, e aí eu vou poder me tornar uma pessoa que fica, por exemplo, o tempo completo com o Senhor. E ao passar dos anos eu vi, e hoje eu olho para trás, para aquele jovem, e falo, poxa, como eu estava errado. E é bom a gente conseguir olhar para trás e ver o caminho que a gente percorreu, ver que a gente estava no caminho correto, mas como crescemos, amém? Não julgando aquele velho Vitor lá atrás. Eu ainda tenho uma pastinha lá com as minhas primeiras palavras que eu botava lá as anotações, escrevia vírgula por vírgula, e aí eu tentava seguir aqueles pontos, né, muito quadradinho, e aí eu vejo, poxa, glória a Deus que eu amadureci, porque eu olho para trás e vejo quão pequena era a revelação naquele tempo, e naquele tempo eu achava que era uma mega revelação, algo extraordinário, e era para aquele momento. Mas a gente tem que desenvolver, a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. E aí eu percebi que ser cristão não é algo que eu possa, agora eu vou entrar na presença de Deus, agora eu vou orar, agora eu vou
vou me conectar com o Senhor? Eu tenho que estar conectado direto. Hoje em dia, estamos conectados à internet 24 horas por dia. No meu tempo, o primeiro computador que teve lá em casa tinha... cada um usava ali uma meia horinha e já falava, sai daí, porque eu já preciso usar também, porque era limitado o tempo de internet. Né? Aquela internet de dial-up, que ficava lá meia hora para conectar, aí dava ocupado. Aí tinha que contratar o provedor, aí você mudava de provedor para ver se conectava melhor. E aí você ficava naquilo, e o telefone ficava ocupado, né? E aí, eu quero ligar, quero receber uma ligação, sai da internet. Aí você tinha que sair da internet. Aí eu ia fazer um trabalho da escola, vou baixar uma foto, vou baixar um negócio. Era 2 horas para baixar uma foto. Os tempos foram difíceis. Os meus primeiros trabalhos de escola era na Barça. Você já ouviu falar da Barça? Abria assim, na mesa da sala, aquele livro enorme, e ficava lá, catando, lendo. Aí copiava, tinha que fazer uma letrinha bonita. Irmão, era duro. Não era fácil, não. Meu computador, sabe quanto que tinha de memória de disco rígido? O meu primeiro computador tinha 1.2 GB. E aí eu me lembro, o Bruno, o presbítero aqui, na época ele tinha comprado um computador também, ele, o dele acho que tinha 900 e alguma coisa, quase 1. Aí eu falei, o seu tem 1.2. Hoje em dia o celular tem, sei lá, tem 256 o meu. Então, é um negócio muito, muito lá atrás, mas era difícil. Hoje a gente vê como a gente evoluiu. Era difícil estar conectado. Hoje nós temos essa imagem de conexão 24 horas muito na nossa cabeça. Ao contrário, hoje a gente, para não ficar tão conectado, a gente bota modo avião, a gente desconecta, a gente desliga o celular, né? Porque senão fica toda hora aquela vibração, né? As pessoas a Lívia fala, já bota no silencioso, porque não para. Aquele negócio ali, não para. Não sei, deve ter quantos mil grupos ali falando ao mesmo tempo. Então, é difícil desconectar, mas num certo tempo era difícil conectar, e as coisas mudam. Mas é bom para que a gente tenha uma noção de como são os tempos. E hoje é mais fácil entendermos isso, a gente não pode estar desconectado do Senhor 24 horas. A gente tem que estar conectado com Ele 24 horas, porque Ele habita em nós. E é difícil a gente pensar, mas imagina se você tivesse um irmão siamês. Agora eu lembrei da Barça, eu me lembro que o meu pai gostava de muitas enciclopédias. Tinha uma enciclopédia médica lá em casa, enorme, assim, com várias fotos de doenças e casos e não sei o quê. Eu sempre tirava nota boa nesses trabalhos, porque sempre tinha umas enciclopédias lá que ninguém tinha lá em casa. Era um negócio enorme. Aí eu lembro que tinha uma foto de irmão siamês, eu não sei se vocês já viram, mas tinha assim, eu lembro no livro, ficou na minha cabeça, eu falando isso agora me lembrei. Tinha um siamês meio incompleto, que ficou assim, a cabecinha só para fora aqui no coração do sujeito. E tinha a foto, bem antiga, né, aquela foto preto e branco, era uma enciclopédia velha, talvez dos anos 40, essa enciclopédia 50, algo assim. Então, tinha uma foto de 1800 e alguma coisa, fotos antigas. E tinha a foto daquela pessoa ali. É a mesma coisa, imagina se você tivesse uma pessoa com uma carinha aqui, uma boquinha, e você não conseguisse ouvir ela, não desse atenção para ela. E muitas vezes a gente faz isso, não é verdade? De novo, Espírito Santo. Nós, às vezes, nos achamos maduros suficientes para ligar um modo avião na nossa vida e falar, agora eu vou. Agora é a minha hora de voar. Agora é a minha hora de crescer. E quando a gente faz isso, a gente acaba quebrando a cara, porque é nesses momentos que o Senhor Ele quer que nós cheguemos a Ele e falemos assim, não sou eu, é o Senhor em mim. Me mostra, me ajuda, me auxilia. E assim deve ser a nossa vida cristã, nosso cotidiano. Eu saí um pouco aqui das minhas anotações, e daqui a pouquinho eu abro o meu versículo que eu tenho aqui para a noite. Mas algo que o Senhor me falava muito a respeito disso, da nossa conexão. Nós somos conectados a tudo hoje. É interessante como acontece alguma coisa na Austrália, em 5 minutos hoje a gente fica sabendo. Mas a gente não consegue parar 2 minutos para antes de tomar uma decisão e ouvir o Espírito Santo. É ou não é?
Muitas vezes nós nos colocamos e a gente coloca a culpa no mundo, numa dificuldade, porque está tudo esquisito, está tudo diferente. E a gente nota que é algo que a gente vai envelhecendo e sempre vai falando, pô, lá no meu tempo, né? Como agora eu falei da internet, cada vez a gente vai lembrando, pô, lá no meu tempo isso acontecia, aquilo acontecia, e o mundo está muito pior. Mas o mundo sempre está pior do que se a gente olhar para 100 anos atrás, provavelmente a pessoa que tinha 40 anos, há 100 anos atrás, ela estaria falando a mesma coisa que eu. Poxa, quando eu era pequeno, a situação estava bem melhor do que hoje. Eu não me lembro agora, mas eu assisti um filme interessante, eu não me lembro, só vi um trecho, não vi o filme todo, estava passando, e era justamente isso, o cara voltava no tempo, ele estava em Paris, ele voltava no tempo porque ele idolatrava os anos 50, e ele chegava lá, e pô, tudo lindo e maravilhoso, ele encontrava uma moça lá, e ela falava, pô, esse tempo é horrível, eu gosto dos anos 20, e aí ela voltava, ela levava ele para o tempo mais umas décadas atrás, aí sim, ela falava, agora sim. E ele já falando, pô, esse outro tempo lá já estava bem melhor que o meu. E assim vai, porque geralmente a gente sempre coloca coisas que, poxa, lá atrás eram melhores, naquela época era mais fácil. Mas cada tempo, temos que discernir as dificuldades de cada tempo. Cada tempo tem sua dificuldade. No meu tempo, na época de escola, a dificuldade é que eu não tinha internet para fazer trabalho, eu tinha que ficar copiando lá. E toda vez, não sei o que acontecia, só um desabafo. Não sei o que acontecia com os professores, sempre pediam para a gente desenhar um mapa do Brasil, né? Aí tinha que comprar aquele papel vegetal e ficar desenhando, copiando, que coisa horrível, né? E eu sempre fui péssimo em arte. Todo mundo lá em casa acha que é bom em desenho, eu nunca fui. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. É interessante como nós sempre colocamos desculpa, nós sempre colocamos, poxa, mas agora é muito pior. O pessoal lá atrás, eles tinham liberdade, eles tinham isso. Claro que hoje eu tenho que aprender a falar de uma certa forma diferente, eu não posso falar como há 10 anos, 20 anos atrás eu pregava, porque eu estou na internet, então eu tenho que medir as minhas palavras. Como eu já falei aqui, se eu falar alguma outra coisa, vão inventar mais alguma fobia do que eu estou falando contra alguma minoria, alguma coisa, e vão inventar mais algo que eu não posso falar. Mas hoje o que eu vejo, a minoria são cristãos de verdade. É ou não é verdade? Porque chegou a ter um certo tempo que teve um crescimento, que a gente tinha, as pessoas... Era moda dizer que era cristão, era moda dizer que eu estou numa igreja, era moda. Hoje em dia, se você vai numa escola e você fala que você é cristão, você é totalmente excluído do seu grupo de amigos. Talvez não te chamem para nada. Por quê? Porque hoje todo mundo tria alguma coisa, né? Nunca mais é mais... Tem um monte de coisa, mas a gente não pode expressar a nossa crença e aquilo que a gente acredita. Mas as outras pessoas podem falar e podem dizer o que elas acham da nossa crença, mas a gente não pode fazer o oposto. Então, por isso que temos que medir as palavras e como falar. Amém? Temos outros advogados aqui, além de mim, qualquer coisa podem me defender também. A gente faz um colegiado, né? E é importante que a gente saiba que a nossa vida, ela não foi feita para ser uma conexão aqui, uma lá. Ela já foi feita para estar ligado na internet ilimitada 24 horas por dia no modo cristão. Porque lá em 1 Coríntios 10, 31, se a gente estiver aí, e eu vou ler aqui para vocês do 31 ao 33. E diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? E aqui a gente entende, né, que não importa o que eu esteja fazendo, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Então, não tem essa questão de eu desligar agora, eu vou ter uma reunião com fulano, ciclano. Eu sempre tenho que levar os princípios da palavra de Deus.
Eu sempre tenho que falar do mesmo modo que eu falo aqui. Talvez não com esses jargões bíblicos que muitas pessoas não entendem o que a gente vai falar, né? Ou imagina, né, chegar numa reunião e começar a falar em línguas. Não vai dar certo. Mas os princípios, os valores, a forma que a gente fala, os nossos olhares, as nossas intenções, tem que ser conforme a palavra de Deus. Para quê? Porque tudo que estamos fazendo, temos que fazer para a glória de Deus. E aí eu entro no mesmo que eu estava falando na introdução. E no momento que ninguém te enxerga, no momento que só está você na sua casa, por exemplo, jantando, está aqui dizendo, quer comais, quer bebais. O que você tem pensado quando você está sozinho? O que você tem feito? Você se comporta da mesma forma que você se comporta do jeito que a sua esposa está do seu lado, quando ela está do seu lado, do mesmo jeito que o seu filho está, quando o seu filho está do seu lado, do mesmo jeito que você está sentado aqui agora ou que você está na sua casa assistindo. Ou quando você está sozinho nos seus pensamentos, você tem aplicado os princípios de Deus aos seus pensamentos? Os seus pensamentos têm sido para a honra e glória de Deus? No versículo fala qualquer outra coisa. Então, qualquer outra coisa é absolutamente tudo. Inclusive o seu respirar tem que ser para a glória de Deus. Amém? E aqui no texto ainda Paulo fala, né, algo a respeito do interesse. E quantas vezes a gente não vê cristãos somente buscando o seu próprio interesse? É ou não é verdade? Qual é o interesse de Deus na sua vida? Qual é o interesse que Deus te deu tantos dons e habilidades? Qual é o interesse que Ele tem para você? Para que todos possam se salvar. E para a glória dEle. Amém? Por que devemos andar conectados com o Senhor todo o tempo? Para que a gente possa ser bem-sucedido? A palavra de Deus diz que seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Amém? Mas o intuito é para que a luz de Deus resplandeça na sua vida. Porque se a luz de Deus resplandecer na sua vida, por várias vezes você nem vai precisar dizer que você é cristão. É ou não é verdade? Inclusive o seu jeito de andar, pode ser que alguém fala, pô, você anda de um jeito diferente. Eu não, estou andando normal. Você é cristão? Sou. Pode acontecer isso com você. Porque a intenção é, de quanto mais estivermos conectados com Deus, mais andaremos na sua vontade. E quanto mais andarmos na vontade dEle, chegaremos ao ponto da sua sombra, por exemplo, curar alguém. E se a sua sombra curar alguém, certamente a glória não será sua, será de Deus, e você poderá falar para alguém. Ou a sua palavra fala, poxa, quem aqui já ouviu isso? Eu já entrei em lugares que estava assim um pouco... você se sente espiritualmente pesado, e você entrar e alguém fala, poxa, não sei o que aconteceu, está mais leve o ambiente, porque você entrou ali, você tem que mudar a atmosfera do lugar que você anda. Não importa o que você esteja fazendo, se você não abre a sua boca, mas se você está caminhando no local, tem que ser para a honra e glória de Deus. E se você se conecta a Ele, você enxerga o que Deus quer fazer naquele local, você vai se tornar mais efetivo nas coisas que Deus tem para a sua vida. Que a gente pensa assim, poxa, por que as minhas orações não são tão efetivas? Eu oro, eu peço, eu intercedo para Deus e as coisas não acontecem. E as 3 semanas atrás eu estava conversando sobre isso com a Michelle, que ficou lá em casa, ela estava conversando comigo sobre oração e por que não somos tão efetivos. E eu falei, é simples, olha Jesus. Jesus chegava para os seus discípulos e falava, pô, você não pode vigiar 1 horinha comigo? Você não pode se conectar com o Pai nem 1 horinha? Porque se a gente se conectar, se a gente estiver enxergando
o que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida, na vida do seu irmão, na vida da sua família, você não precisa nem interceder. É claro que Ele quer ouvir as suas orações. Lá em Filipenses fala isso, mas você pode simplesmente declarar o que você está vendo o Espírito Santo fazer. E as coisas se tornam realidade. Amém? Então, não importa se você está numa reunião, se você está no seu carro, aonde quer que você esteja, você tem que dar ouvidos ao Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que em tudo que você fizer, tem que ser para Ele. E se tudo que você fizer tem que ser para Ele, não é tempo parcial e o resto do tempo eu faço isso, eu faço aquilo. Não. A sua identidade é de filho, sacerdote, rei. E você não deixa a sua identidade em casa, não é verdade? Todo mundo aqui está com a sua identidade, não é verdade? No bolso. Ou na bolsa. Se você tem a sua identidade com você aí, que diz onde você nasceu, quem você é, você tem que estar com a sua identidade espiritual, dizendo que você é filho de Deus e que você é nascido de novo e que você é batizado com o Espírito Santo e Ele habita dentro de você. E quando você tem a percepção dessa realidade, isso se torna inerente a quem você é. É parte de você. Você não precisa ficar pensando, poxa, agora eu vou me conectar. Não, eu estou conectado com o Senhor. E aí, Senhor, o que vamos fazer hoje? Parece informal, mas é, porque Ele é o meu Pai. Ele é o seu Pai. Quanto mais nós tratarmos eles mais próximos de nós, tanto Jesus, quanto Deus, quanto o Espírito Santo, mais nós vamos nos tornar uma família e que age junto. E você não vai passar a agir sozinho, você vai passar a agir copiando aquilo que você vê o seu pai fazendo. E quando eu vejo no início da sua caminhada como cristão, amém, você vir à casa do Senhor com intercessão, pedindo coisas, mas com amadurecimento, com crescimento, você vem porque você o ama. Amém? E quando você o ama, e quando você busca a Deus, e você está face a face com Ele, você sabe que existe um Deus amoroso e que Ele te dá todas as coisas melhores do que você pode pedir. Você pede algo, Ele te dá algo melhor ainda. E diante disso você passa a gastar tempo, entre aspas, com as pessoas. Você passa a dedicar porque você acaba não só pensando em você, mas você pensa no seu próximo. Mas a maioria das vezes, eu vou falar aqui, não precisa levantar a mão, não precisa fazer nada, mas se você der uma risada, de repente isso faz parte de você. Eu vou usar até a minha esposa como exemplo. Mas, por exemplo, imagina que ela vai ligar para a Luana, que está aqui na frente. Poxa, Luana, quero te contar. Aí a Luana na cabeça dela, pô, de novo ali, velho, já me ligou 3 vezes essa semana para contar a mesma história, cara. Meu Deus. Não, a nossa atitude não deve ser essa. A nossa atitude, pô, olha, pode me ligar depois? Agora eu não posso, mas daqui a pouquinho eu te ligo. E você tem que dar atenção, porque você não pode ver só o seu interesse, você tem que ver o do próximo. E se alguém está te procurando, é porque ela enxerga em você o Espírito Santo, e Ele está te dando a capacidade para você poder ajudar a outros. Amém? Como a gente está vendo no versículo. Mas muitas vezes a gente só está interessado no nosso, ou no que o Espírito Santo pode nos dar, o que Deus pode nos dar. Enquanto na realidade nós devemos fazer, Senhor, o Senhor me deu tudo, o Senhor me deu salvação, o que eu posso te dar? A gente pode dar o coração, a gente pode dar a nossa vida, nossas palavras, mas de acordo com esse texto, isso que eu estou falando hoje aqui, o que a gente pode dar é jamais se desconectar dele. É jamais esconder o Espírito Santo lá no cantinho e fazer conforme a nossa vontade. É sempre estar ciente
de que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, habita em você. Olha que incrível. Esse deveria ser o nosso pensamento diário. Falar, cara, não é possível que eu vou tentar fazer as coisas com a minha própria cabeça, com o meu intelecto, sendo que você tem podendo ter uma conexão em banda larga, ultra, mega rápido com o Espírito Santo, e você silencia ele. E muito pior é que a nossa vida tem que ser um louvor e adoração a Deus, como a gente leu aqui em 1 Coríntios. Mas quantas vezes nós estamos sendo influenciados e não sendo influenciadores? Quantas vezes a gente nos deixa levar por ideias, ideologias, pessoas que falam. Hoje em dia, como eu estava falando de internet, hoje em dia se você entrar no YouTube, que a gente está transmitindo aqui, por exemplo, você vai ver milhares de canais com pessoas falando diversas coisas sobre tudo, sobre todos, e todo mundo tem uma opinião sobre tudo e todos, não é verdade? Todo mundo tem opinião agora, mas muitas pessoas não têm nem compromisso com a verdade, nem sabem sobre o que elas estão falando, simplesmente estão emitindo opiniões sem base, nem bíblica e nem base histórica ou até política. Então, inclusive em aspectos políticos, históricos, eu tenho visto pessoas acreditando em fatos históricos contados pela metade, porque se você quiser saber fatos históricos, você precisa ir muito a fundo, porque a história se repete muitas vezes. E às vezes eu escuto as pessoas falando, não, eu acredito nisso agora, porque esse fato aconteceu, quando que aconteceu esse fato? Em 1500 e pouco. Poxa, mas você tem que olhar lá atrás, antes disso teve isso, teve aquilo outro. Para entender. Então, se você quiser ir mais profundo, você tem que ir muito profundo. Não é superficial, é algo profundo. Mas Deus quer te usar na sua área de atuação. Se você é historiador, amém. Se você é cientista político, amém. Você pode usar o seu conhecimento, o seu intelecto a serviço do reino de Deus, amém? Porque ele tem que entrar em todas as áreas. Porque a palavra de Deus também ela é clara de que vai chegar um momento que todo olho verá e todo ouvido vai escutar a palavra de Deus, mas muitos vão dizer, eu não quero. E a nossa função é levar o evangelho, a nossa função é dar glórias a Deus com a nossa vida. Interessante que hoje a gente cantou, né? Vou pegar aqui 2 trechos do que a gente cantou hoje, e às vezes a gente canta aqui e é tranquilo e tal, mas realmente a gente está pensando no que a gente está cantando e estamos declarando isso na nossa vida. A gente cantou aqui, tu és digno de tudo, tudo vem de ti, tudo é para ti. Tem tudo a ver com o que eu estou falando, né? Mas quantos momentos nós deixamos que isso não se cumpra na nossa vida? Ou como a outra música também, consagramos todo o nosso ser a Ti. E a gente fala isso, mas estamos consagrando realmente todo o nosso ser, tudo que falamos, tudo que pensamos, o nosso trabalho, os nossos princípios, nossos valores, tem refletido a palavra de Deus? E se não andarmos dessa forma, nem vou falar muito mais, mas se não andarmos dessa forma, nós não vamos ver mudança. Pode ser que a gente fique horas e horas aqui, como eu falei, conversando, debate político, debate disso, daquilo outro, mas o que realmente vai mudar o mundo é quando os cristãos de verdade deixarem de ser por tempo parcial e serem 24 horas conectados com o Espírito Santo. Amém? Não importa onde você está, o que você faz para trabalhar, importa que o Senhor te colocou ali para que você fosse o elo de conexão dele
com o Espírito Santo. Porque as pessoas elas estão perdidas, elas não sabem o que fazer. E nós, às vezes, tomamos atitude sem ouvir o Espírito Santo. Inclusive, devemos ouvir o Espírito Santo para quem nós vamos votar, em o que vamos acreditar, o que estamos lendo. Se a gente lê algo, a gente deve, poxa, vou acreditar nisso aqui. Você deve colocar o que você está lendo em conformidade com a palavra e perguntar para Deus. Porque muitas vezes a gente absorve, hoje em dia a gente consegue absorver muita coisa. Como eu falei, acontece uma coisa do outro lado do mundo, a gente já fica sabendo. O nível de informação que nós somos bombardeados por dia é enorme. E o que nós vamos acreditar? O que nós vamos saber? Com a quantidade de notícias falsas, tanto em meios, vamos dizer assim, normais de comunicação, como também por mensagens e outros grupos, é enorme. E o que você vai acreditar? No que o Espírito Santo te falar, meu irmão. É claro que a gente pode pesquisar, saber se é verdade, se não é. Às vezes é difícil saber, mas o que você vai acreditar? Qual vai ser a ideologia que você vai caminhar? Quem você vai ser quando você sair daqui? O que você vai acreditar? Não importa o que seja, importa que, como no texto que a gente leu, tem que ser para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu estava pensando essa semana, meditando sobre isso também, e eu estava pensando, poxa, mas como está difícil, né? Voltando ao meu pensamento lá no início, como é difícil viver nesse mundo, porque tudo parece que piora, tudo parece que vai caminhando ao contrário. E o Espírito Santo me falava, poxa, mas eu preciso dos meus filhos se levantem e sejam meus filhos, para mostrar que existe solução, para mostrar que existe uma diferença. E aí eu pensei, poxa, como é complicado, como vai ser criar um filho nesse mundo, como é que vai ser, o que a gente tem que fazer, como é que eu vou fazer? E aí o Espírito Santo me trouxe, Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, a nossa função também, não só de filhos biológicos, mas de filhos espirituais, é ensinar o caminho de Deus. E se você for quem Deus te chamou para você ser, você não precisa temer que o mundo está difícil, que está complicado. E eu estou falando isso porque tem algo para dizer para vocês que o meu primeiro filhinho está ali já crescendo na barriga da Lívia. Opa! Até eu tomei um susto. Acho que a Lívia tinha falado para a Alexia e a Alexia preparou uma surpresa para mim também. Eu tomei um susto aqui, rapaz. Tá bom assim. Deixa sem esse negócio aí. E eu me... Tá bom. Só porque levaram 9 anos, né? 9 anos para nascer. Bem, como eu dizia, é um medo que a gente tem. Quando eu descobri que a Lívia estava já esperando o nosso primeiro filho, eu pensei, poxa, que mundo que o meu filho vai crescer? Que mundo que é esse? Essa dificuldade. O Senhor falou, fique tranquilo. Porque não importa o que você fizer, se você fizer para mim, ele vai conhecer o caminho correto e ele não vai se desviar. E vai ser mais um que vai confiar, que vai andar fazendo as coisas conforme a palavra de Deus. E aí eu falei assim, realmente, Senhor, eu vou tomar esse desafio para mim, de ensinar uma criança a caminhar nos seus caminhos. É um desafio nesse mundo de hoje, que é uma loucura. É um grande desafio. Mas eu falei, Senhor, eis-me aqui, vamos junto, porque eu sozinho não consigo não. É um pouco assustador, né? Porque a gente vê todas essas mudanças, tudo acontecendo,
E temos que ser exemplo, e exemplo em casa, e exemplo para os mais novos, e para a próxima geração que vem, e como vamos influenciar esse mundo. E a gente vai influenciar esse mundo assim, ensinando as nossas crianças os valores do Senhor, ensinando elas a caminhar e fazer tudo o que elas forem fazer de acordo com a palavra de Deus, desde pequenininhos. Amém? E eu queria, terminar aqui, a minha conclusão é que se a gente quiser influenciar o mundo, devemos andar, comer e tudo quanto a gente fizer de acordo com o que o Espírito Santo te fala. Exatamente como ele fala, nem uma vírgula a mais, nem uma a menos. Porque a gente gosta de editar, tudo que a gente escuta, a gente gosta de adicionar a nossa característica. Mas no caso de Deus é o contrário, do jeito que ele fala, a gente deve agir. Amém? Eu queria que a gente ficasse de pé. Em que a gente pudesse orar. E que a gente pudesse orar pelo nosso país, que a gente pudesse orar pelas nossas famílias. E eu queria que você colocasse realmente diante do Senhor agora a sua própria vida também. Que você coloque diante do Senhor e você reconheça, não precisa falar alto, você pode falar na sua mente para o Espírito Santo: poxa, eu sei que eu tenho errado aqui. Me ajuda a estar conectado nessa área específica à tua palavra, para que eu seja diferente, para que amanhã ou depois eu não venha falhar e que eu possa levar a tua salvação, Senhor, a todos aqueles que estão ao meu redor. E eu queria que realmente você confessasse ao Senhor agora. Coloca diante dele as suas dificuldades. Quais são as suas dificuldades para estar conectado com a presença dele? Qual área da sua vida você ainda não entregou a ele para que você pudesse caminhar 100% de acordo com a palavra dele? Para que você possa dizer: poxa, não importa o que eu esteja fazendo, olha aqui, eu estou fazendo de acordo com a palavra de Deus. Sopra, Espírito Santo, a tua presença nesse lugar. Que todos possam perceber agora a tua presença, Senhor. O teu mover, ó Pai. Que a tua glória, Senhor, venha brilhar. Senhor, eu peço, eu intercedo para cada um aqui, Senhor, que sejam impactantes na vida deles, na vida de cada um que está ao redor deles, ó Pai, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, qualquer lugar que eles colocarem o pé, Senhor, que seja um impacto, Senhor, na atmosfera desse lugar, ó Pai, de filhos que obedecem à Tua palavra, Senhor, que não importa o que estejam fazendo, não importa, Senhor. Não importa se eles estão com os judeus, com os gregos, ó Pai. Mas jamais vão escandalizar a Tua palavra, Pai. Pelo contrário, serão filhos que amam a Tua palavra, Senhor, que guardam os Seus mandamentos. E que a Tua glória, Senhor, resplandeça em cada ato, em cada palavra, em cada gesto. Oh, Espírito Santo, que a Tua glória, Senhor, resplandeça. Que a Tua glória, Senhor, possa ser um canal de bênçãos a todos que encontrarem cada um dos irmãos que estão aqui essa noite. Ou daqueles que estão assistindo pela internet, Pai. Que sejam de grande impacto, Senhor. De grande mudança, Pai.
para que a gente possa ver a grande mudança do Seu Espírito, Senhor, trabalhando nessa terra, Pai. De cristãos que se importam, Pai, com o próximo, que se importam com o ambiente que vivem, Senhor, que se importam com o país que vivem, Senhor, que querem uma mudança, Pai, de dentro para fora, institucional, uma mudança, Senhor, nas famílias, uma mudança, Senhor, em qualquer esfera civil, Senhor, através do Seu Espírito, Pai. E que o mundo material seja conectado ao mundo espiritual através da vida de cada um que está aqui presente ou que esteja assistindo essa mensagem. Eu te peço mais poder e mais unção na vida de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.